Futeboteco e Bet Nacional agora estão juntos, então se quiser fazer uma fezinha, clica no link na descrição e jogue com responsabilidade. Eu, quando trouxe aqui o Pedro e o Rodra, cara, eu me via muito neles. Esses caras que são extremamente... São tarados pelo futebol. Tarados, assim. eu era esse cara. Assim. Também já Só fui. que eu não tive a oportunidade, porque o mercado na minha época, que tinha a idade deles, era completamente diferente. Não existiam os streams como existe hoje, não existia a X-Sports como existe. Canais, inclusive, que apostam. Quem que vai dar chance para um moleque de 20 anos ser narrador numa televisão aberta? Né? Até queria falar um pouco sobre como vocês tomaram essa decisão, porque eu lembro muito das minhas aulas de faculdade, o professor falando, não, você tem que ter notoriedade como repórter para que a sua opinião um dia torne-se algo importante para que você possa, então... Influenciar pessoas. E hoje a gente vê um caminho diferente. Mas, hoje as minhas, vou fazer 38 anos agora em setembro, os meus interesses são diferentes dos deles. Eu não conseguiria ser esses caras que eles são, como o Rafael Oliveira como o Léo Bertozzi Hoje eu sou muito mais para João Canalha, tá ligado? Eu me interesso por várias outras cenas da sociedade, sabe, que eu acho que pode, inclusive, contribuir no meu comentário, mas não de uma forma que necessariamente exija aquele estudo que esses caras se comprometem a fazer, sacou? E isso é uma coisa que eu admiro pra caramba. Mas, de novo, eu queria voltar para isso. Como que vocês tomaram essa decisão e por que vocês tomaram essa decisão de... rejuvenescer, mano, a televisão, assim, nesse aspecto? A gente acredita nisso ali no prédio. Hoje a X-Sports, ela tá num prédio que foi o primeiro prédio da TV brasileira. A Chateaubriand trouxe os equipamentos, fez a primeira transmissão da história da TV no prédio que foi o prédio da Abril, da MTV, chegou a ser o prédio da ESPN, e hoje é o prédio da X-Sports. Então, assim, passaram algumas coisas grandes. O cara abençoado, então. Abençoado. Eu faço uma brincadeira que não é abençoado, mas nem tudo deu sorte ali, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, mas não. A X tá bem, pô. Tá, não, a gente tá bem. A gente tem um sonho de chegar muito mais longe. Então, falar que a gente tá bem aqui, todo mundo que tá assistindo vai falar, pô, então vamos pra casa mais cedo hoje, não é isso? É lógico. Mas um ponto do que você falou, eu não tenho dúvida que um cara com 38 anos, ele tem mais repertório. Mas noção de como funciona o mundo, do que dá merda você falar ou não no ar. De uma coisa costuma ser uma preocupação da TV gigante. Sim. E isso acontece. Assim, o Pedro, o Rodra, tem um pouco mais de idade. O Zé, ele tem 20 anos. Acontece do Zé falar uma coisa com nível de inocência que ele, não no ar, e não é um comentário ruim, não é nada... Preconceituoso, mas é falar, Zé... Alguém pode entender assim, assim, assim. Lógico. Mas você vê que dá um boom na cabeça dele, que ele nunca dá ré. Que o lance se a gente fosse trazer profissionais da sua idade, a gente ia ter um custo para montar isso, para montar essa equipe muito maior. A gente não iria desenvolver pessoas com o nosso DNA. Hoje, os nossos comentaristas, os nossos apresentadores, eles têm uma linha muito clara do que a gente quer. Mesmo os caras que eu trouxe do mercado, tipo o Marcelo Dó, ele nunca tinha apresentado nada em TV. Ele foi apresentar pela primeira vez. Já veio aqui também. O nosso programa, que é um grande cara. Grande cara. Eu sou fã. Caçapa. Mas você trazer pessoas novas, além da gente também fazer uma coisa que já tem uma transição de uma galera de bastidor pro ar, que é todo mundo da X-Sport, pode ser do comercial, que fala assim, eu quero comentar um jogo. Meu sonho é comentar um jogo. A gente bota o cara no ar. Prepara, ajuda ele a estudar. Geralmente vem ou o Pedro ou o Rodra e faz ali uma iniciação, assim, diz, ó, a gente vai começar, vai ser mais ou menos assim, mais ou menos assado. E ele comenta o jogo ao lado do Pedro, ou do Rodra, ou do Raí, de um comentarista que a gente tem bastante confiança. Ele entra no ar podendo gaguejar, porque o jogo não tá com ele sozinho. Ele tem um narrador, um comentarista, e aí ele entra ali para fazer o primeiro jogo. E isso dá muito certo. A gente encontra muita gente
que entra no ar, que se sente muito à vontade. O Pedro Cunha, que tá trabalhando com a gente, aliás, é um cara legal de vocês trazerem aqui, que é um apaixonado pela seleção, assim, dessa nova geração, só conheço ele com esse amor. Ele tem, acho que também, 22 anos. Ele apresentou pela primeira vez no final de semana. E é uma coisa que também é uma escola que eu trago lá de trás, que é abraçar o erro. Que não é você... A gente não vai fazer perfeito, a gente vai fazer melhor todo dia. E o cara precisa entrar no ar podendo errar. O cara não pode entrar no ar falando, pô, se eu entrar no ar aqui, falar o nome do time errado, alguma coisa... A gente não vive essa situação. Do cara. A gente nunca demitiu alguém por um erro, a gente demite gente por comportamento. É sempre isso, assim. Porque o cara que tem um comportamento bom, você dá feedback e ele cresce. E aí juntou isso, isso é uma coisa que é a minha ideia. Quando eu fui chamado para a X-Sport, a ideia do Beto, do Valtinho, do Meira, que já estava lá, como que a gente vai formar gente? A gente não quer, até pela agenda positiva, até por como a gente quer que sejam construídos os comentários aqui, como que a gente vai formar gente? E aí o que a gente começou a fazer foi trazer uma galera do mercado, tipo o Luca Dutra, e mapear a gente da Voz do Esporte. Cara da Rádio Pirata de Sorocaba, o cara que faz um streaming no quarto dele, e aí começar a entender quem é quem para poder trazer pro ar. E a gente testou muita gente. Esse time que a gente tem, a gente certamente já botou, cara, mais de 100 pessoas no ar, narrando e comentando. Muita gente não fica. Cara, podemos dizer que, pelo que você está falando aqui, me veio na cabeça uma luz assim. A X-Sport seria um novo esporte interativo? Ou você acha que tem algumas diferenças? Tem algumas diferenças. Eu acho até que o mercado, ele não dá pra gente olhar igual, porque o esporte interativo fez muita coisa que a gente não vai precisar fazer. Em compensação, o que custava de direito lá atrás, quando o esporte interativo começou, que era $200 mil, hoje você paga $15 milhões. Nessa ordem de grandeza mesmo, assim, é uma coisa que em 20 anos sai de 200, 300 mil dólares uma temporada para 30 milhões. Tipo o quê, por exemplo? Tipo o campeonato... Quando o esporte interativo pegou os campeonatos internacionais para passar no país, ninguém acreditava que o brasileiro ia se interessar por isso. Não tinha um interesse, não tinha uma demanda. A gente não assistia. É a mesma coisa do cara que tá lá fora hoje, ele quiser comprar o Campeonato Brasileiro, ele vai pagar um valor. Se isso começar a pegar e o público do local começar a se interessar, vai aumentar o valor. É lógica de mercado. Sim, lógica de mercado. Mas aumenta... Pô, a gente tá falando aqui de 100 vezes, né, o valor. Sem dúvida. Então, exponencial. Já não é mais uma coisa que qualquer um entra no mercado. Então, a gente teve um estudo para colocar a X-Sport no ar, com pessoas do mercado, tipo o Thiago Garcia, que é um cara do setor de pesquisa, que já passou por Ibope, Globo. Esse cara fez um estudo de como que a gente ia fazer as coisas. Uma direcionada de esse tipo de programa, o que a gente faz em cada horário. Tem o Meira, por exemplo, que é diretor de programação, que estava no primeiro dia da ESPN lá atrás. Então a gente tinha um time, tem um time que é mais... preparado, né? Não sei se preparado, mas que já vem do mercado. A gente não é uma galera... Porque assim, eu respeito muito todo mundo do esporte interativo, mas a gente teve que aprender muita coisa ali. A gente na X tem um cara do tamanho do Milton Leite, por exemplo. Então, já de largada, né? Então eu não acho que dá para comparar, acho que são trabalhos também... Mesma coisa virada que vocês tiveram agora no YouTube. A Copa do Mundo deixa um legado de audiência pro YouTube muito grande. Assim como acho que o esporte interativo deixou um legado para as pessoas abraçarem novos projetos. O cara vê aquilo dando certo, porque até o esporte interativo você tinha os grandes do mercado, né? A ESPN, o Sport TV, aí não vingava, veio a Fox, mas você ou tinha um direito muito bala, ou você não vingava. Então, eu acho que tem esse legado, e a gente ainda bem tem, acho que um pouco mais de estrutura do que o que a gente tinha lá atrás. Eu vi o VSR falando um tempo atrás que o esporte interativo / TNT é a maior categoria de base do jornalismo esportivo brasileiro. Assim. Você concorda com isso? Concordo que foi. Hoje,
você tem uma galera já muito formada e eu espero que a X se torne isso. Espero que a X se torne uma categoria de base. Eu concordo que hoje não é mais o interesse da TNT formar gente, né? Porque ela tem um tamanho muito grande, então ela não consegue contratar, ela não consegue formar todos os narradores que ela quer. Ela precisa, talvez, trazer gente do mercado, ela precisa trazer gente... Estou falando isso como um telespectador, mas eu vejo um cara que já tem alguma relevância no mercado indo narrar lá, indo comentar lá. É diferente de um lugar que... Porque esse lance de formar não é também tanto uma... Pô, eu sou apaixonado por isso. É óbvio que você tem isso no DNA e você quer formar, mas isso também é uma necessidade. Até para questão de custeio. Então é uma coisa que você precisa saber fazer. Saber dar feedback, mas não é uma coisa também que você... se eu te der agora 100 milhões e falar, monta você aqui uma transmissão, você vai falar, vou trazer o Galvão. Ou, enfim, o cara que você achar que é do caralho.